Agora eu vou falar para vocês de redação. E, como sempre, né, a redação ela tem uns critérios de avaliação. Então é legal que você se aproprie desses critérios. Afinal de contas, aonde que o examinador pode tirar meus pontos? Então, na verdade é que sim, esses critérios de avaliação, eu diria que são critérios de avaliação globais, tá? Eles servem para qualquer texto que você confeccione, tá? Sobretudo os textos dissertativos. E, obviamente, se servem para todos os textos dissertativos, para o texto dissertativo argumentativo, que é aquele que é exigido no Enem. Então, qual seria o primeiro critério? A unidade textual. É a organização estrutural do texto, a organização dos níveis sintático-semântico, a articulação de palavras e frases, a lógica interna do texto. Os problemas que interferem de forma negativa na unidade são, antes de falar desses problemas que podem interferir na unidade, né, que seriam os níveis sintático-semântico. Sintático vem realmente relativo à sintaxe, né? Então você tem as questões relacionadas à regência, à concordância, né? A própria colocação dos enunciados, melhor, das sentenças, não dos enunciados, desculpa, das sentenças, das relações entre as orações, tudo é relação sintática e semântico de significado mesmo, de sentido que haverá entre elas, correto? Então, quais são os problemas? O primeiro, a acumulação. Ocorre quando há informações desnecessárias e apresentadas de forma desordenada, o que faz com que o leitor se sinta perdido sem conseguir acompanhar o fio condutor. Então, quando você tem um acúmulo de informações desnecessárias, chega uma hora que você está lendo aquilo ali e começa a se perder. Vem cá, mas qual é a linha de raciocínio desse cidadão aqui? Né? Seria o fio condutor. Que caminho ele está querendo seguir? Fica confuso, há uma acumulação de ideias, há uma acumulação de conteúdos ali que torna incompreensível num aspecto geral do texto. 2. As lacunas ocorrem quando há ausência de qualquer parte necessária à configuração do texto como um todo, né? Por exemplo, a conclusão. O texto com lacunas provoca no leitor reações do tipo: falta alguma coisa, as partes estão soltas. Então, eu já dei até o exemplo ali, citei o exemplo das lacunas, a conclusão. Então, você começou, fez uma introdução, desenvolveu muito bem e não fechou, não deu um fim para a sua ideia. Não teve uma conclusão. Então, falta alguma coisa aqui, faltou essa conclusão. Então, a gente diz que deixa o espaço, deixa uma lacuna. Deslocamento ocorre quando uma parte aparece em lugar inadequado, provoca reações do tipo está fora do lugar, está desorganizado. Então, onde, por exemplo, esse pedaço deveria estar lá no desenvolvimento, aí aparece na conclusão, você está continuando a desenvolver, a expor pontos de vista, colocar argumentos, está deslocado, isso aqui deveria estar antes do desenvolvimento. Isso provoca confusão, ou seja, esse texto vai estar desorganizado. A coesão, tá? É o uso de ferramentas que permitem manter a linha de raciocínio, unir as diferentes partes do texto. É um assunto longo e importante que veremos detalhadamente mais à frente. Mais à frente eu vou fazer uma aulinha com vocês sobre coesão. Não vai ser completa, tá? A gente tem no nosso pacote as aulas completas de coesão, que é um assunto muito extenso, tá? Lembrando que esse pacote já está disponível para vocês, com aulas de língua portuguesa, redação e matemática, com preço super promocional, com descontaço. Não deixe de adquirir, deixe de comprá-lo. Ele está disponível no site do gabaritenem.com.br, ok? Então, vou mostrar para vocês um exemplo aqui de um texto e alguns elementos coesivos. Olha, na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Entretanto, a justiça se mostrou falha a não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. Ora, aqui eu tenho dois elementos, os elementos grifados, né, uma expressão e uma palavra, que é o entretanto, ele faz o contraponto, né, entretanto, porém, todavia, mas, contudo. Então, é uma
Conjunção é um elemento coesivo ali para fazer o contraponto. E a conduta destes jovens. Que jovens são estes? Destes jovens. Eu estou fazendo o quê? Eu estou retomando os jovens condenados, destes jovens. Então, são elementos coesivos. A gente faz e escreve, muitas das vezes sem perceber, naturalmente, até porque a gente precisa encadear as ideias. Um texto pobre em relação a vocabulário, aos termos coesivos, né? A repetição exagerada do mesmo tempo, jovem, 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 esse empobrecimento vocabular traz um problema de coesão, o que poderá causar, sem sombra de dúvida, um problema de coerência. Então, a coesão e a coerência, já falei, são dois pilares principais do texto, eles não podem faltar e, obviamente, que trazem problema, são critérios de avaliação do examinador. A adequação realiza-se quando não se perde de vista o que se tem a dizer, para quem, para quê e em que veículo de comunicação. Esses fatores direcionam as escolhas do emissor em sua produção de texto. Como eu falei para vocês, são critérios globais relativos a qualquer tipo de redação, qualquer tipo de texto, tá? Mas eu também posso empregar isso na redação do Enem. Para quem eu estou escrevendo? Para quê? Ora, é uma dissertação num exame, né? Um exame nacional do ensino médio, um concurso, tá? Para quê? Para que eu consiga alcançar a minha vaga. E que veículo de comunicação a gente descarta? Mas para quem, né? Para quem está enviando? O examinador que vai ler. Esse cara vai corrigir a minha redação, então eu preciso seguir determinados critérios que são exigidos num texto dissertativo ou argumentativo, que é a modalidade de texto exigida na prova do Enem. Muito bem. A coerência. A gente falou de coesão um pouquinho, vou falar agora também um pouquinho de coerência. É outro assunto que eu abordo bem mais amplamente lá no nosso pacote. Sua presença é a maior prova de que se conseguiu a unidade textual. Um texto coerente é um texto que alcançou uma unidade, ou seja, ele do início ao fim, nossas ideias estão todas encadeadas, me dando, olhando assim de uma maneira geral, nossa, tá tudo encaixadinho, né? Se a unidade estiver comprometida com falhas de conexão, sua coerência será prejudicada. O que são essas falhas de conexão? São elementos coesivos. Então, se você não tem o cuidado com esses elementos coesivos, fatalmente acarretará um problema de coerência que acarretará, consequentemente, problema de unidade textual. No entanto, o inverso nem sempre ocorre. Um argumento defendido de forma superficial, por exemplo, não compromete a unidade de um texto, mas sim a sua coerência. Ou seja, se você argumentou de uma maneira mais ou menos superficial, não se aprofundou, tá? Ele pode acarretar coerência, um problema de coerência, mas a unidade textual ela vai estar o quê? Lá garantida. Então, nem sempre um erro, uma falta de coerência em algum momento vai desencadear um problema sério de unidade textual. Clareza e fluência. Né? Falar que isso é fundamental, tudo que a gente está vendo agora é fundamental, mas é de suma importância também, tá? Texto claro é o que se entende facilmente na primeira leitura. Entendam isso. O bom texto não é aquele que eu preciso ler para tentar entender. Então o examinador leu de uma vez, já entendeu a tua ideia, ele está claro, ele está objetivo, não precisa inventar palavras, inventar fórmulas mágicas. Lembre-se que eu te falei, o texto ele tem que ser objetivo. Quanto mais objetivo e mais simples, no sentido de simplicidade mesmo, para que eu entenda, né? Não é um texto pobre de pobreza vocabular, não é isso que estou dizendo. Simples, tá? Não preciso colocar mecanismos para fantasiá-lo, colocar um vocabulário rebuscado, nada disso, tá? Já a fluência é a qualidade que permite a leitura ininterrupta, sem prejuízo de compreensão e sem necessidade de releitura, né? Então, eu estou lendo ali, de repente, peraí, né? Tenho que voltar ao início da frase porque ela está com a fluência dela não está legal, não está dando para entender direito. Um texto pouco claro
além dos problemas já mencionados nos critérios anteriores, pode apresentar falhas em termos de... Então, se o texto não está claro, ele pode trazer problema de coesão, de coerência, de unidade, tudo aquilo, tá? Além disso, além desses problemas, os aspectos gráficos, né? Então, uma letra ilegível, uma rasura. A gente até falou o que eu não devo fazer na prova do Enem na primeira aula. Então, volto a falar. Letra legível, rasuras não utilizar, né? Aquilo que eu falei, dá um risquinho, paft, e reescreve ao lado, ok? Não rasurem, gravem isso mesmo. Eu fico danado quando eu vejo redações rasuradas, não devemos rasurar. Montagem de texto, outro problema. Períodos longos, excesso de ideias intercaladas, uso inadequado de conectores e referentes. Então faz o período longo demais, escreve demais sem necessidade, coloca as ideias desnecessárias, tá? Isso tudo na montagem do texto compromete, ok? E também uso inadequado de conectores, porque ao invés de você usar uma determinada conjunção para aquilo, né? Você quer dar, sei lá, a ideia de soma. Então você vai usar um mais com i, de intensidade, que é o contrário de menos. E aí você usa o mais sem i, é outra coisa. O mais com i, ideia de intensidade, o contrário de menos. O mais sem i é uma conjunção coordenativa adversativa. É aquele contudo, porém, todavia, dando oposição de ideias. Então, é uso inadequado quando você troca, né, um erro de ortografia que gerou um erro de um conector errado. Correção gramatical. Os problemas de ortografia ou acentuação, por exemplo, interferem na clareza de um texto já em um primeiro nível de leitura, evidenciando-se como obstáculo à sua compreensão. Assim, não devemos relegá-los a um segundo plano como critério de avaliação, a menos que isso faça parte de uma metodologia de ensino com estratégias específicas em que se quer trabalhar a criatividade para posteriormente trabalhar a correção linguística. A não ser que tenha essa exceção, meu amigo, minha amiga, a questão da ortografia, situação, tudo que se refere à escrita correta das suas palavras tem que ficar em primeiro plano. Não tem que ficar no segundo caso, não. Tá? Então eu vou pegar lá meu rascunho, use sempre o rascunho a seu favor, vou escrever a beça, vou escrever o que eu preciso lá, muito bem, muito bem. Já nesse rascunho eu vou procurar escrever essas palavras corretamente. Não, eu vou escrever de qualquer maneira para depois corrigir. Aí na hora esquece e escreve a palavra errada. Já vou ali tentando corrigir, se eu não sei escrever, procuro um sinônimo, se eu não sei um sinônimo, eu mudo tudo, certo? Então, desde o início a gente tem que ter um cuidado sim com essa correção gramatical, para que não dê problema, certo? E a criatividade. O Enem preza muito pela criatividade. A criatividade não é tudo, tá? Mas ela é sim algo que precisa ser levado em consideração. Vamos ler e a gente fala logo sobre isso, tá? É a capacidade de organização eficiente e original do pensamento. O que vai constituir como falha? Lugares comuns ou lugar comum e falta de criticidade. Bem, ele já preza na criatividade no seguinte aspecto, meu querido e minha querida. Ele quer uma intervenção para o problema lá que foi colocado, né? A redação do Enem é isso, quer uma intervenção. Muito bem. Claro que é segurando os direitos humanos, aquela questão toda. Então, naquele momento que você está, além de você ter colocado seus argumentos de uma maneira criativa, você vai ter que colocar uma intervenção que provavelmente você deverá colocar a sua criatividade ali, o seu poder de criticidade. De criticidade, que é a parte crítica. Fazer a crítica de uma maneira bacana, de uma maneira condizente e, obviamente, de uma maneira coerente com tudo aquilo que você já falou. E o lugar comum. O que é o lugar comum? O que a gente precisa evitar? São as mesmices. O que todo mundo fala, o que todo mundo já escreve, né? Aquelas
frases prontas, né? Aquelas frases do tipo, hoje em dia, no dias de hoje, nós seres humanos, né? Enfim, todas essas questões, elas precisam ser evitadas para não cair no lugar comum, para que não haja falta de criatividade. Se você fica usando isso, denota, né, para o examinador, está denotando o quê? Uma falta de criatividade, certo? Então, esses são os elementos que são relativos à criatividade. Não esqueçam e não usem essas falhas, que são o lugar comum e a falta de criticidade, certo? Não esqueçam de adquirir o nosso pacote de língua portuguesa, redação e matemática, que já está disponível no site do gabaritoenem.com.br.